Fala máquina, Igor aqui. É o seguinte, no vídeo de hoje eu vou te ensinar como preencher uma declaração de óbito. Eu sei que você não quer preencher uma declaração de óbito por motivos óbvios. Você não quer que seu paciente venha a óbito no seu plantão. Mas isso, eventualmente, pode acabar acontecendo, né? Se você estiver de plantão na emergência, na UTI, onde você está ali manejando pacientes mais graves, eventualmente um paciente pode vir a óbito e é importante que você saiba preencher esse documento. Em primeiro lugar, porque você precisa dar continuidade ali ao processo de transferência do paciente para o velório, para o enterro e assim por diante, né? Você tem que saber fazer isso. Em segundo lugar, porque se você sabe como preencher uma declaração de óbito, você não vai perder 40 minutos do seu plantão tentando aprender como fazer isso, ligando para alguém, pedindo para alguém, perguntando se está faltando alguma coisa, né? Ou a declaração voltando, né, 2 vezes para você porque você preencheu de modo inadequado. Então, né, você vai otimizar o seu tempo ali no plantão, isso é importante, beleza? Então vamos lá. Você está vendo aqui na tela, né? Primeiro os dados do cartório, aqui você não vai preencher nada disso, tá? Isso aqui você não vai precisar se preocupar em preencher. E aqui já vem a identificação. E esse aqui é a identificação do paciente, tá? Tipo de óbito, se foi fetal ou não, normalmente não vai ser fetal, né? Se estiver atendendo um paciente adulto, a não ser que você seja pediatra ou em algumas situações de exceção, tá? Depois aqui, a data do óbito, você vai preencher direitinho aqui a data e o horário que você preencheu, de acordo com o pessoal da enfermagem ali, quando foi feito ali, o horário do óbito é tal, né? Você declara ali o óbito, né, no momento onde o paciente não volta de uma parada, por exemplo, tá? Cartão de SUS do paciente, que você tem acesso ali do próprio prontuário, né? Se você não tiver, alguém tem que buscar essa informação, os acompanhantes, naturalidade, normalmente fica tudo, essas informações ficam todas ali no próprio prontuário eletrônico do paciente, tá? Se não for o caso, aí algum familiar tem que trazer esses documentos para preencher. Aí o nome do paciente completo, nome do pai, nome da mãe, tem que preencher isso tudo, beleza? Especialmente depois da pandemia, a cobrança, né, em relação à declaração de óbito é que ela esteja, sim, muito bem preenchida. Data de nascimento, né, que é a idade do paciente, você vai colocar pelo menos a idade aqui em anos completos, você não precisa mais do que isso. Sexo, masculino ou feminino, ou ignorado. A raça, a cor, isso tem normalmente no documento eletrônico também, né, do paciente. Estado civil, se ele é solteiro ou não. Escolaridade também do paciente, você vai marcar. Ocupação habitual, né, se o paciente tem um tipo de trabalho, se ele é aposentado, etc. Beleza, esse código aqui não precisa preencher. Preste atenção no detalhe, todas essas partes aqui, se você errar uma delas, se não bater com o documento original do paciente, esse documento ele vai voltar. E você vai precisar preencher tudo de novo, tá? De um documento novo, né? A partir de um documento novo desse aqui. Tem que começar tudo de novo do início, né? Não tem como rasurar isso aqui não, beleza? Com algumas exceções. E aí depois, residência do paciente, né? Rua, né? Tem aqui rua, o número, complemento, o CEP. Observa, todos esses que tem um número aqui, está vendo? 22 aqui, 23, esses são de preenchimento obrigatório, tá? Os outros não necessariamente. Município, né? Estado do paciente. Aqui embaixo, a ocorrência. Aqui, na maior parte dos casos, será dentro do próprio hospital. Então, o endereço aqui será o próprio hospital. Então, você vai colocar lá hospital e o nome do hospital, né? E aí o endereço do hospital que você consegue encontrar no próprio receituário ali, ou dar um Google, né? Você encontra o endereço do hospital, tem que preencher também, beleza? Você vai botar lá o endereço do hospital, tem que preencher. Se não for no hospital, se você estiver participando de uma ocorrência na rua ali, por exemplo, você foi até a casa de um paciente, fez um atendimento domiciliar ali no interior, o paciente foi a óbito, você declarou, está preenchendo a declaração de óbito, aí você vai colocar o endereço onde o paciente está, né? Mas normalmente o que acontece na maior parte das vezes é dentro do hospital, beleza? Aqui do lado, aqui ó, ocorrência aqui do lado, fatal menor de 1 ano de idade, também vai entrar, né, em situações de exceção, a não ser que você seja pediatra, beleza? Mas normalmente o paciente é adulto. E aqui a parte mais importante, essas condições e causa do óbito, beleza? Essa aqui é a parte mais importante. Então, aqui, você está vendo as letras A, B, C, D, aqui é a causa do óbito, tá? Você vê que tem 4 espaços. Por quê? Porque a gente tem a causa base, a causa básica do óbito e a causa final,
né, o que levou o paciente imediatamente ao óbito. Vou te dar um exemplo disso aqui. Tá, em primeiro lugar, antes de dar o exemplo, você não precisa preencher esses 4 pontos, beleza? Você não precisa preencher A, B, C, D. O que acontece muitas vezes é a gente preencher 2 ou 3 espaços desse aqui. Levando em consideração que a causa básica, né, a causa que levou a essa série de ocorrências é a primeira aqui de baixo, tá? Então vamos dizer que o paciente ele infartou. Então o paciente teve um infarto aqui, infarto agudo do miocárdio. Infarto agudo do miocárdio, eu vou preencher e vou escrever o CID aqui do infarto, tá? Depois desse infarto, esse paciente ele fez um choque cardiogênico. E desse choque cardiogênico, o paciente veio a óbito, beleza? Percebe que eu só preenchi 2 segmentos aqui da declaração de óbito, eu não preciso preencher todos, tá? Mas pode ser que em determinado momento, né, vamos dizer, deixa eu corrigir aqui, deixa eu apagar esse aqui, começar de novo, fazer um outro exemplo aqui para você. Pode ser que esse paciente, por exemplo, ele sofreu um acidente de carro. Então, sofreu um trauma aqui, tá? E esse paciente, nesse trauma, ele quebrou a perna. Ele teve uma fratura de fêmur. Dessa fratura de fêmur, esse paciente ele foi operado e tal, evoluiu com uma infecção, com uma osteomielite. Uma osteomielite ou uma infecção de partes moles. Dessa osteomielite, esse paciente fez uma sepse ou um choque séptico e foi a óbito. Beleza? Então percebe que tem uma cadeia de eventos aqui, né, desde a causa básica até a causa final, né, de causa imediata, que levaram o paciente a esse óbito, tá? Qual que é o detalhe importante aqui que você não pode errar? Não importa se você vai colocar 2, 3 ou 4 aqui nessa sequência, tá? Inclusive uma também, por exemplo. Não importa. O que importa é que você siga a sequência da causa básica em direção a essa causa imediata, né? Em direção a essa causa final, né? E outra coisa que importa é que você não coloque parada cardiorrespiratória aqui, tá? PCR. Nunca coloque PCR aqui. Por quê? Porque todo paciente morre de parada cardiorrespiratória, né? Porque, independente da causa, quando o paciente ele está com um estado grave ali de morte iminente, o que vai acontecer no final das contas? Ele vai parar de respirar e o coração dele vai parar de bater, beleza? Então, você ainda encontra, né, dependendo do lugar onde você está, você ainda vai encontrar essas bizarrices aqui no preenchimento do documento, tá? Isso está completamente inadequado. Vou colocar PCR no final, beleza? Outro detalhe aqui importante vem nessa parte 2, tá? Nessa parte 2 aqui, são condições que não levaram o paciente diretamente ao óbito, mas que interferiram, né, no óbito do paciente. Como assim? Por exemplo, hipertensão. Pode ser que hipertensão seja uma condição aqui que não está diretamente envolvida no óbito do paciente, né? O paciente infartou. Bom, ele não infartou porque ele estava com a pressão alta e infartou. Ele tem essa condição, essa hipertensão arterial sistêmica, já há muitos anos, né, que tem um acometimento vascular desse paciente de longa data. Esse paciente infartou e num paciente que já tem uma comorbidade como hipertensão arterial, né, o prognóstico desse paciente acaba piorando. Assim como, por exemplo, você poderia colocar aqui diabetes, tá? Se o paciente tiver hipertensão diabetes, é óbvio, né? Ou você pode colocar aqui DPOC, né? O paciente morreu, infartou e tal, teve um AVC e a condição respiratória desse paciente acabou impactando no prognóstico dele. Então, não foi o DPOC que levou ao AVC, mas teve um impacto importante, direto aqui no óbito desse paciente, aí que você pode colocar aqui, normalmente a gente coloca comorbidades que o paciente eventualmente tenha, condições que fragilizam a saúde desse paciente e pioram o prognóstico desse paciente, independente aqui da causa básica e da causa imediata do óbito, certo? Essa parte aqui, né, a parte 6 aqui da declaração de óbito é a parte mais importante de todas, beleza? E aqui a gente vem, vamos descendo mais um pouquinho, aqui tem a parte do médico, aqui você vai preencher com os seus dados, tá?
seu nome, seu CRM, né? Se você atendeu ou não o falecido, né? Porque pode ser que alguém tenha te chamado. Você não fez o atendimento desse paciente no ambiente hospitalar, você só foi lá atestar o óbito. Aqui tem o telefone de contato, data, né, do atestado, que é a data de... Não necessariamente a data foi a data do óbito do paciente. Perceba esse detalhe. Vamos dizer que o paciente morreu um dia e aí ninguém viu. Ninguém viu porque o paciente mora sozinho, morreu em casa, assim, paciente idoso. E um dia depois perceberam que o paciente aparentemente tinha morrido, te chamam lá. Aí você vai lá preencher o atestado. Então você coloca a data do óbito foi uma, né? E a data do atestado foi outra. Normalmente é a mesma data, beleza? O paciente morreu 11 horas da noite e só chegou o médico 1h da manhã do dia seguinte. Aí vai mudar a data, beleza? E aqui é a sua assinatura. Qual que é o detalhe importante aqui, é a dica de ouro? Aqui no meio de contato, no telefone, não coloque o seu telefone, certo? Erro que algumas pessoas cometem. Você não quer que ninguém fique te ligando para ficar te perguntando informações em relação ao óbito de um paciente que você possivelmente não lembra mais, porque, sei lá, passaram-se anos. Você vai colocar aqui o telefone do hospital, a menos que essas condições de exceção, você está no interior ali, você foi na casa do paciente fazer a declaração, mas se for dentro do ambiente hospitalar, você coloca o telefone do hospital. Não coloca o seu telefone não, certo? É que causas externas, né? Aqui, na maior parte das vezes também, só quando eu tiver alguma causa externa, um trauma, por exemplo, né? Esse aqui normalmente fica restrito ao médico legista ali, o médico que preenche declaração de óbito no DML, né? Lembrando que se o paciente ele foi vítima de um trauma, você não vai preencher a declaração de óbito dele. Se o paciente foi vítima de um trauma ou de uma causa externa, esse paciente vai para o DML para fazer uma necrópsia, beleza? E se você não souber a causa do óbito também, você não tiver capacidade de preencher essa parte aqui, né, que fala do que o paciente morreu, esse paciente ele vai para o SVO, Serviço de Verificação de Óbito. Igor, ótimo então eu vou mandar todos os pacientes para o SVO, porque aí eu não preciso preencher a declaração de óbito. Isso aqui é muito ruim para a família do paciente, porque burocracia, é demorado, então você atrasa o velório, você acaba causando um transtorno. Então você vai guardar o encaminhamento para o SVO em situações onde de fato você não tem condição de preencher a declaração de óbito, tá? Você tem a menor ideia do que aconteceu, não tem explicação, não tem justificativa, o paciente morreu do nada lá. Normalmente não é assim que acontece. Aí você pode encaminhar para o SVO, ficou aquele mistério ali, do que será que o paciente morreu? Mas na maior parte das situações você tem condição de preencher e assim você deve fazer, beleza? Para não causar transtorno para a família do paciente. E aqui também, aqui é para a localidade sem médico, tá? Localidade sem médico. Então você tem um declarante, ao invés de ser médico, né, você tem um declarante aqui, que também não vai ser nosso caso na maior parte das vezes, e você tem as testemunhas. Para a gente que é médico, a gente vai esquecer essas duas partes aqui de baixo. Um modo muito simples aqui de você entender e preencher com segurança uma declaração de óbito. Se acontecer no seu plantão, você já sabe como fazer, você não vai perder tempo, não vai precisar voltar a declaração de óbito para você preencher de novo, você vai facilitar a vida ali do seu paciente, vai tudo se encaminhar do melhor modo possível, beleza? Se você gostou desse vídeo, deixa um like aqui pra gente, deixa um comentário aqui se você tem alguma dificuldade específica em relação à declaração de óbito, se inscreve no canal e ativa as notificações. Tamo junto e até o próximo vídeo.